Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos aqui de volta ao meu canal no YouTube. Eu sou doutor em Economia e fundador da VG Research. Nesse vídeo eu vou falar sobre os 5 fundos imobiliários de lajes corporativos que eu considero os mais relevantes do mercado. Então estou fazendo esse vídeo aí em homenagem às pessoas que estão perguntando muito para mim sobre fundos imobiliários, então resolvi fazer esse vídeo aí. Na verdade, estou criando um quadro novo aqui no canal, que é Aposentar com FIIs, Aposentar com Fundos Imobiliários. Então, se você gosta de fundos imobiliários, já deixa a sua curtida. Se você tem algum fundo imobiliário preferido, coloca nos comentários também. Se você gosta desse segmento de lajes corporativas, também coloca aí o seu comentário. Qual o segmento de fundos imobiliários que você mais gosta? Deixe o seu comentário também, ok? E não se esqueça de deixar já a sua curtida, que é muito importante, se inscrever no canal e ativar aqui o sininho da notificação. E, galera, muito importante também, se você gostar do vídeo, no final, compartilhe com seus amigos e com suas redes sociais, manda lá no seu grupo de WhatsApp, vai ser muito importante aqui para o crescimento do nosso canal, tá bom? Então, vamos lá. Esse, então, aí é o tema do nosso vídeo de hoje, 5 fundos imobiliários de lajes corporativas, no nosso quadro novo, Aposentar com Fundos Imobiliários. Então, Vicente, o que é lajes? O que são lajes corporativas? É o nome técnico dado pelo mercado imobiliário aos fundos imobiliários que atuam com prédios corporativos, prédios de escritório, né? Então, são prédios, lajes. O laje, na verdade, é um andar, que você tem um andar inteiro do prédio. Então, em vez de chamar de, eu aluguei um andar. Então, eles falam assim, eu aluguei uma laje, né? Eu aluguei 2 lajes. Então, só a laje, na verdade, é um andar do prédio. Mas é um termo técnico que eles usam e acabou sendo incorporado, né, nessa linguagem do mercado imobiliário, acabou sendo incorporado aos fundos imobiliários de lajes corporativas. Então, são fundos imobiliários que atuam principalmente no segmento corporativo, de escritórios para empresas, tá bom? A grande vantagem desses fundos é que eles atuam com imóveis de alto padrão que dificilmente a gente teria condições, como pessoa física, de comprar uma sala comercial, comprar um andar inteiro, que são andares, né, grandes andares, são áreas muito grandes. Então, a gente não teria condição de comprar participação ou comprar um pedaço de um imóvel desse. Então, através desses fundos imobiliários, a gente consegue, né, ter uma parte da renda gerada por esses imóveis de altíssimo padrão. Então, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre isso. Lembrando que não é recomendação de compra de ativos, tá? Fica ligado aí, estou falando apenas dos 5 principais fundos imobiliários de lajes corporativas, não quer dizer que você tem que comprar os 5. Vamos falar sobre os tipos de fundos imobiliários primeiro, para aquelas pessoas ainda que não entendem as diferenças entre os fundos imobiliários, ok? Então, por exemplo, tem os fundos imobiliários de papel. O que é isso? Fundos de papel. São fundos que investem em títulos atrelados a investimentos imobiliários, CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, etc. E os fundos de tijolo são os fundos que investem em imóveis físicos, em prédios, em shoppings, em galpões, entendeu? Então, sim, tem uma coisa física por trás. O fundo de papel não, é apenas um título, é apenas um papel que eles estão negociando ali entre eles. Tem também os FOFs, que são fundos de fundos. Esses fundos compram cotas e vendem cotas de outros fundos, e assim eles geram a remuneração dos seus cotistas. E tem também os fundos híbridos, que podem ser híbridos de tijolo, por exemplo, um fundo que tem lajes corporativas e tem também shopping center, e tem também galpão, ou o fundo híbrido de tijolo e papel, por exemplo. Tá? Então, fundos híbridos têm essa característica. Mas o nosso foco, então, hoje são fundos de tijolo, e principalmente o de lajes corporativas. Tem outros tipos de fundos de tijolo, de galpões, fundos mistos, shopping center, agências bancárias, especialidades, que são fundos de hospital, que investem em imóveis de faculdade, etc. Então, vamos falar dos tipos aqui de fundos de tijolo de lajes corporativas. O primeiro que tem é o monoativo e o monoinquilino. O que é isso? É um fundo que só tem um prédio
ou só tem um imóvel e só tem um inquilino. Esses fundos aí têm um risco um pouco maior. Por quê? Porque se esse inquilino, de repente a Petrobras aí, ela decide dar uma louca e decide não alugar mais aquele imóvel, o que vai acontecer? Você vai ficar sem renda, né? O fundo vai ficar com 100% de vacância. O que é vacância? Vacância é quando o imóvel fica vazio, sem gerar renda, tá bom? Então, nesse caso, você tem um risco muito maior. É um risco binário, ou é 1 ou é 0. Ou está cheio ou está vazio. Então, tem esse risco aí envolvendo os fundos monoativo, monoinquilino. Existem os fundos multiativo e monoinquilino. Como é que isso funciona? São os fundos, por exemplo, de agências bancárias. São várias agências no Brasil inteiro e você tem um inquilino único, no caso é o Banco do Brasil, mas tem também o fundo do Santander, tem o fundo do Bradesco, etc. Qual o risco desse fundo? Imagina que o Banco do Brasil decide reduzir os seus custos e fechar 10 agências. Quem vai tomar o prejuízo vai ser o fundo imobiliário, né? O que ele vai fazer com aquela agência lá? Muito difícil, né? Porque, de repente, é um imóvel que já foi feito para o Banco do Brasil, para ser uma agência bancária. Até você transformar aquele imóvel em outro tipo de imóvel, que possa ser alugado para outro tipo de inquilino, vai ter um custo muito grande. Então, esse é o risco principal. Essa categoria de fundo também é muito comum, é monoativo multi-inquilino. Imagina um fundo de investimento imobiliário que tem apenas um prédio e tem várias empresas alugando aqueles escritórios. Então, essa característica aí. E também, por exemplo, podemos citar shopping center, um fundo que tem apenas um shopping center. Tem alguns fundos no mercado que só tem um shopping center, como o Shopping ABC, aí em São Paulo. Quem é de São Paulo sabe, conhece, né? Então, você tem um shopping só, mas você tem vários inquilinos ali, né, alugando aqueles espaços. O modelo que é considerado mais seguro é esse modelo, que é o multiativo e multi-inquilino. Você tem vários imóveis e você tem vários inquilinos. Isso gera para o cotista uma grande segurança. É muito mais difícil esse tipo de fundo ficar com uma taxa de vacância muito elevada, porque ele tem um monte de inquilinos e tem um monte de imóveis. Então, a segurança deles é muito maior e isso também gera uma precificação um pouquinho mais cara. Então, não se assuste, esses fundos geralmente têm um preço um pouquinho maior e o dividend yield um pouquinho mais baixo. Mas aquela famosa relação custo-benefício. Nós temos um benefício maior, né, de ter uma segurança maior nesse tipo de investimento, mas o seu dividend yield médio tende a ser um pouquinho mais baixo do que os fundos imobiliários mais arriscados. Falando em fundos de espaços corporativos, uma pergunta que me fazem muito é o seguinte: Vicente, a questão do home office, como é que fica? Tem muita gente hoje trabalhando em casa por conta da pandemia do coronavírus, e essas pessoas podem não voltar ao trabalho em escritório, né? E isso pode gerar um prejuízo aí para os fundos imobiliários, pode reduzir a alocação de imóveis corporativos. Eu acho que não, tá? Eu acho, óbvio, que vai aumentar um pouquinho o home office, mas isso não vai ser suficientemente grande para afetar negativamente o crescimento, né, e a venda de espaços corporativos e o aluguel também. Então, esse mercado de espaços corporativos, ele tende a crescer bastante com a retomada da economia e não vai ser o home office que vai acabar com isso. As pessoas criaram uma panaceia muito grande em torno do home office e tem muita coisa a ser discutida sobre isso. Eu não acho que vai ser isso tudo, porque trabalhar em casa é muito complicado, né? Você precisa de um espaço, você precisa de concentração, você precisa de sinergia entre as pessoas, você precisa dessa interação de ideias em muitas empresas. E isso ocorre justamente nesses espaços corporativos. Então, o home office vai ser importante? Vai crescer cada vez mais? Eu acredito que sim, mas eu acredito que isso não vai tirar o espaço da importância dos prédios, dos escritórios corporativos. Tudo bem? Então, vamos lá falar dos fundos imobiliários aí da nossa lista. 5 FIIs de lajes corporativas, aposentar com FIIs. Vamos falar do primeiro, que é o HGPO11, CSHG Prime Offices. Esse fundo imobiliário ele tem apenas 2 ativos, que ficam na cidade de São Paulo. Apesar de ter pouca quantidade de ativos, são ativos muito bem localizados numa área nobre e tem uma grande demanda para o aluguel. Então, são 2 ativos e 32 inquilinos nesse fundo imobiliário em 14 mil metros quadrados. A taxa de dividendos no último mês foi de 0,42%. Estamos aqui em 10 de setembro, gravando esse vídeo. Então, você pode ter uma ideia mais ou menos aí
da taxa de retorno mensal e anual do fundo, que é de 4,81%. Isso aqui comparado com a Selic de 2%, é mais que o dobro da Selic, né? Então, você vê que é um belo retorno aí desse fundo. Você pode ver essa consistência nesse gráfico, que vai desde 2010 aqui, novembro de 2010, até 2020. Olha só, né? Praticamente aqui, todo mês, com uma ótima consistência de dividendos. A vacância do fundo é de 0%, isso é muito importante, tá? 100% de ocupação, então, o que eu falei, né? Imóveis muito bem localizados, um aluguel muito disputado e, por isso, um aluguel muito caro. Isso tem uma grande vantagem para o cotista. O valor patrimonial por cota é de R$ 203,00 e o valor da cota R$ 223,98. Ou seja, o preço do fundo imobiliário hoje está um pouco maior do que o valor patrimonial por cota. Algumas pessoas utilizam esse critério como uma forma de valuation do fundo imobiliário, comparar esse valor com esse valor aqui. Mas você tem que levar outras questões em conta, como a localização dos imóveis, a qualidade dos imóveis, a qualidade do gestor. Então, tudo isso conta também, né? A consistência no pagamento de dividendos. Então, para você precificar um ativo, não é só você olhar o preço e comparar com o valor patrimonial. Você tem que ter outras questões aí na conta. Vou falar agora do RCRB11, que é o Rio Bravo Renda Corporativa, que é o segundo fundo da nossa lista. Ele tem 10 ativos em 2 estados. Essa parte vermelha aqui mostra o estado de São Paulo, né? Então, grande parte aí, 90% dos ativos estão em São Paulo. Ele tem 21 inquilinos e 37 mil metros quadrados. Aqui você vê a distribuição de dividendos. No último mês foi de 0,42% e nos últimos 12 meses de 5,5%. Você pode ver um gráfico também que vai desde março de 2009 aqui até 2020. Você pode ver a consistência, né, no pagamento de dividendos desse fundo. A vacância de 7% e a ocupação de 93%. Uma ótima taxa de ocupação nesse fundo imobiliário. Valor patrimonial por cota, R$ 197,00 e o preço da cota, agora no início de setembro, de R$ 176,51. Vamos ao terceiro fundo, é o HGRE11, é o CSHG Real Estate, ou Real Estate, em português, né? Esse fundo é bem diversificado, são 22 ativos. Essa parte verde aqui, maior, são os ativos que ficam em São Paulo. Isso aqui está em área bruta, né, em metros quadrados. Então, grande parte, né, do volume de metros quadrados para aluguel está em São Paulo. Tem também aqui no Paraná, azul, vermelho, Rio de Janeiro, e aqui amarelo, Rio Grande do Sul. Os 22 ativos são alugados por 64 inquilinos e 211 mil metros quadrados. Esse aqui é o pagamento de dividendos do HGRE11, tá? No último mês, 0,42%, e no acumulado dos últimos 12 meses, 5,5%. E no gráfico aqui abaixo você vê a consistência do pagamento de dividendos desde agosto de 2009 até agosto de 2020. Né? Você vê que o fundo aí pagou bons dividendos. Teve um pico aqui, né? Algum valor maluco, deve ter sido alguma venda de imóvel, alguma coisa assim. Mas, no geral, um pagamento bem consistente em todo o período. A vacância é um pouquinho alta, 23%, tá? A taxa de ocupação 76%. E você percebe o seguinte aqui, o valor patrimonial por cota está em R$ 163,00 e o valor da cota, o preço de mercado da cota, R$ 153,00. Então, mais ou menos R$ 10,00 abaixo aí do valor patrimonial por cota. Próximo fundo da nossa lista, o Vino 11. O pessoal gosta de falar que é o Vinho 11. Não, mas é o Vino 11, tá? É o Vinci Office. Esse é um fundo recentemente novo na Bolsa de Valores. Ele tem 7 ativos, né? Aqui é a área bruta locável. Grande parte dessa área está nessa parte vermelha aqui, que é o estado de São Paulo. E aqui em azul, Rio de Janeiro. Ok? Os 7 ativos estão alugados por 12 inquilinos, uma área bruta de 33 mil metros quadrados. Nesse gráfico, você pode ver o dividendo pago no último mês, que foi 0,6%, e os dividendos pagos nos últimos 12 meses, que representaram 7,54% de dividend yield. E você vê aqui na tabela de dividendos, que vem desde dezembro de 2019, como eu disse, um fundo mais novo, né, mais jovem, mas uma consistência muito boa aqui no pagamento de dividendos do fundo Vino 11, ok?
Em termos de vacância, uma vacância bem baixa, 4,9% apenas de vacância, uma ocupação de 95,1%. Valor patrimonial por cota de R$ 60,54 e o preço da cota R$ 58,97. KNRI11, Quineia Renda Imobiliária. Esse aqui é um fundo híbrido, tá? Apesar de eu estar falando de lajes corporativas, é um fundo híbrido entre lajes corporativas e galpões logísticos, ok? Então, esse fundo ele se divide dessa forma, 53% são lajes, né, escritórios, e 47% logística, ok? São 19 ativos divididos em 3 estados. Grande parte aqui, nessa parte amarela do gráfico, você está notando aqui, também fica em São Paulo. Essa parte aqui vermelha, Rio de Janeiro, essa parte azul, Minas Gerais. Então, imóveis localizados aí basicamente na região sudeste do Brasil. São 19 ativos com 50 inquilinos, muitos inquilinos, né, uma área bruta locável muito grande, de 750 mil metros quadrados. Também tem que levar em conta que os galpões logísticos são muito grandes. Então, a metragem quadrada aumentou bastante nesse fundo. Os dividendos pagos pelo fundo KNR11 no último mês, 0,41%, e nos últimos 12 meses foi 5,31% de dividend yield. E o gráfico aqui abaixo mostra também a consistência no pagamento de dividendos desse fundo. A vacância é muito baixa, 6%, a taxa de ocupação de 94%, uma excelente taxa de vacância. O valor patrimonial por cota, R$ 157,00, e o preço do fundo no mercado, hoje sendo negociado a R$ 166,00. Pessoal, esses preços aqui no futuro, você pode estar vendo um vídeo no futuro, pode ter alterado o valor patrimonial, pode ter alterado o valor da cota. Tá? Isso aqui é só para você ter mais ou menos aí uma ideia. Tem que levar em conta o dia que você está vendo esse vídeo, o valor da cota e o valor patrimonial da cota, que podem se alterar, sim, com o passar do tempo. Tudo bem? Lembrando sempre que isso aqui não representa uma recomendação de compra, tá? Não é recomendação de compra, são os fundos imobiliários de lajes corporativos que eu considero os mais relevantes do mercado. Não quer dizer que eles estejam baratos, não quer dizer que eles estejam no momento de compra, mas aí são fundos para você considerar, estudar, analisar e aprender mais sobre fundos imobiliários. Tudo bem? E Buffett, gostou do vídeo? Mas trilegal. O Buffett aí mandando um alô para a galera do Rio Grande do Sul, pessoal de Porto Alegre, pessoal de Passo Fundo, forte abraço para vocês de Uruguaiana, galera sempre firme aqui no meu canal, acompanhando, dando força, um forte abraço para vocês. É isso aí, galera, espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Que tenha feito sentido para você, que tenha ajudado no seu conhecimento, lembrando que não é recomendação de compra, não vai sair comprando esses fundos aí igual um maluco, tá? Estuda, analisa, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa aí sua curtida, bote no seu comentário aí o que você acha de fundos imobiliários, quais são os seus fundos imobiliários preferidos, tá bom? Compartilha com o seu amigo lá que tem medo de investir, tem medo de investir em renda variável, tem medo de investir em fundos imobiliários. Quem sabe ele começa a mudar de ideia a respeito desse tipo de investimento. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, que é muito importante para o crescimento do canal. Então ajude aqui o canal a crescer, a conquistar mais seguidores, tá? Então vem comigo, vamos junto. Tudo aqui é feito para você, pensando no seu conhecimento, no seu aprendizado e no longo prazo. Tá bom? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.